Nas isoladas comunidades caiçaras de 1940, o menino Deco tem que abandonar a vila em que nasceu para trabalhar embarcado. Sonho, magia, amores e desilusões o conduzem ao destino de ser um grande pescador e vencer os limites do seu povoado. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Em Busca de Sentido. Aqui nós conversamos sobre livros e leituras de verdade. A casa é pequena, mas é muito aconchegante. Eu espero que o som esteja um pouco melhor, porque eu descobri há pouco tempo que eu não estava ligando o microfone, então o som não estava legal. E ainda estou em fase de testes para esta nova ferramenta. Seja muito bem-vindo ao Em Busca de Sentido. Meu nome é Érica Murakami de Oliveira e hoje eu vim conversar com vocês sobre a leitura do Mar, o Sonho. Vejam a arte dessa capa, é uma lua cheia com duas pessoas num barco ou numa espécie de canoa de capa azul lindíssima. Quem me recomendou este livro foi nada mais nada menos do que a inteligência artificial da Amazon. Eu me recordo bem quando eu estava pesquisando Mia Couto e me deparei com aquele livro que eu conversei com vocês em alguns shorts, chama-se Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Pronto, agora ficou claro o título do livro. Eu me recordo que a inteligência artificial da Amazon me recomendou este livro então. Este livro tem uma premissa muito simples. É a história de um menino. Este menino perde o pai muito cedo, muito jovem, com 12 anos de idade. E ao perder esse pai, como ele vive numa comunidade que não tem muitos recursos, ele é obrigado a sair desta comunidade ribeirinha e se mudar para outra comunidade, onde tem mais recursos, para sustentar a sua família. E mostra então a passagem da juventude até a sua vida de adulto. Ao meio do livro, mais ou menos, eu já estava entendendo que tratava-se nada mais, nada menos do que um romance de formação, ao meu ver. Esta escritora aqui, que eu vou mostrar para vocês a carinha dela, é uma escritora jovem. Opa, vamos ver se eu consigo aqui, que eu já estou com a Rafa no colo. Marília Passos, certo? Ela é jovem contemporânea, segundo a fichinha dela aqui, ela tem 4 romances já publicados, mais um livro de teatro, uma coisa assim, de teatro, me perdoem se eu falar alguma bobagem aqui, e outro livro dela chamado Selvagem já foi indicado ao chamado Prêmio Jabuti, que é muito famoso aqui no Brasil, né? Para a literatura contemporânea é um grande marco ser indicado ao Prêmio Jabuti. Então nós temos a história do menino Deco. O menino Deco tem então 12 anos, e nós acompanhamos já no começo a perda do pai de Deco num acidente de barco. O pai dele estava então pescando com mais 2 amigos e em algum momento ali o barco acaba pegando um mar muito forte, uma maresia muito forte ali, aquelas ondas, e o pai dele acaba por falecer. Acabou encontrando o corpo depois, ele tem um sonho com este pai e acabou encontrando este corpo. Como ele vem de uma família que tem de poucos recursos e essa comunidade também não possui muitos recursos, a mãe dele já fala: olha, agora você vai ser responsável por sustentar a sua família. Veja bem, estamos falando aí da década de 40, então ele por ser o único homem da família, ele se torna então a pessoa, o ente responsável, o irmão mais velho, a sustentar a mãe e as suas 2 irmãs. Né? Então, Deco, com muito pesar, o que ele faz? Ele, obrigado a sair da sua comunidade ribeirinha, que é uma comunidade menor, com poucos recursos, mas no entanto que vive de pesca, né? Vivia de pesca. Não me recordo o nome agora, apagou o nome da comunidade. Começava com C. Camaçari, não, enfim, eu costumo esquecer às vezes do nome das comunidades, dos personagens, é algo bem comum, que eu leio muitas coisas ao mesmo tempo. Ele sai dessa comunidade
que depois eu pesquisei que ela realmente existe até hoje, uma comunidade ribeirinha em São Sebastião, litoral paulista, e vai andando, porque não havia estradas nesse momento, estradas pavimentadas, então ele vai andando via mata, pelo que eu entendi, e chega até uma outra comunidade também litorânea, que é muito mais desenvolvida, que se chama Pissinguaba, né? Pissinguaba tem ele sente que é mais desenvolvida porque ele então andava descalço, né? Ele não usava calçados, ele não via a necessidade, vejam, ele vivia ali numa comunidade ribeirinha, então ele não sentia a necessidade de vestir calçados. Ele se depara com pessoas que vestem calçados, que falam diferente dele, ele se sente como se fosse um caipira do interior indo para a cidade grande, essa é a sensação que ele tem. E ao chegar à comunidade de Pissinguaba, ele fica até com medo de conversar com crianças da mesma idade. Nós temos uma menina chamada Maria. Maria já estuda, veste roupas roupas melhores, de tecidos melhores, e ele está todo mulambento, com roupas mais rasgadas, sem calçados. E Maria tem a característica de ter os olhos claros, o que chama muito a atenção dele, né? Antes de falar da Maria, eu preciso lembrar também que antes dele chegar a Pissinguaba, ele tinha uma vida com a sua família, certo? Então ele vivia naquela comunidade, estava sendo preparado pelo próprio pai a se tornar um pescador, a um futuro substituto do pai dele para sustentar a família. Deco não é um menino estudado, né? E ele vive ali com várias pessoas do seu convívio, principalmente um primo muito querido. Esse primo querido brincava com ele, pescava com ele, caçava e brincava, tinha essa vida um pouco infantil, um pouco mais de brincadeira. E também Deco vivenciou o seu primeiro amor nessa comunidade, com uma outra jovem, né, parecida com a mesma idade, de uma outra família, e que inclusive vai ser a responsável por ter o primeiro beijo, né, nessa comunidade que é menor. E depois, quando ele vai para essa comunidade maior e migra para essa comunidade maior, ele não se sente totalmente livre e solto como ele se sentia na comunidade que ele cresceu. Em Pissinguaba, ele é meio que excluído, num primeiro momento, daquelas crianças que tinham a mesma idade dele, que pareciam ser mais alfabetizadas, mais desenvolvidas, utilizavam calçados, não é? Pareciam ser mais educadas, então ele se sentia até certa vergonha. Em dado momento da história, inclusive, ele é até acusado de roubo, né? Por ter essas questões mais humildes, digamos assim, né? Ser um menino mais de origem humilde. E como ele é, em algum momento, acusado de roubo, ele encontra um senhor e este senhor fala para essa criançada parar de bagunçar com ele, né? Então, pera lá, para de bagunçar com ele porque não é de direito de vocês ficar bagunçando com este menino que vocês nem conhecem, nem sabem as suas origens, né? Então o Deco passa a ter maior afinidade com esse senhor da comunidade, que é o senhor Reis, um personagem muito importante no decorrer da história deste livro de Marília Passos, né? Capítulo a capítulo, nós vamos acompanhando o dia a dia do Deco e este desenvolvimento de um menino que não tinha condições sequer de sustentar a sua família e vai sendo apadrinhado pelo senhor Reis. Este senhor Reis é um senhor de mais idade, de origem negra, né? Não era mais escravizado, ele vinha de uma outra fazenda, já tinha trabalhado em fazenda, mas nessa fazenda ele era bem tratado. Aí a gente tem então em paralelo a
contação da história do Sr. Reis, que é algo que remete aí às origens do passado brasileiro, e que ele vem dessa origem de uma família do Congo que veio como escravos para o Brasil, e no Brasil ele vai vivendo também a vida dele até se tornar aí uma figura muito importante da história do livro do Mar, o Sonho. Então nós temos a história desses dois personagens sempre se interligando, a história do Deco, este menino de 12 anos, e a do Sr. Reis, que já é um velho ancião de mais de 60 anos de idade. Reis vai cada vez mais se aproximando de Deco e percebe no Deco uma certa semelhança entre ele e o seu filho. Ele tem, Sr. Reis, ele conta que tem aproximadamente 23 filhos, fora os mais de 200 netos. Então, ele tem uma família muito grande e numerosa, né? E essa família numerosa, são vários e vários netos e filhos. E um desses filhos, ele conta que perdeu e que ele acredita que faleceu, né? E ao contar essa história do filho falecido, o Deco meio que também, em algum momento ali, se torna também um companheirão deste Sr. Reis. E aos poucos, Reis vai percebendo que a aparência do Deco lembra muito este filho que ele perdeu, né? E aí vem a grande questão que em alguns momentos eu acredito que eu tenha adivinhado a história, né? Porque é uma história que ao mesmo tempo tem alguns plots ali que, dependendo do tipo de leitor que você seja, você vai sentir que você adivinha a história em alguns momentos, que foi o meu caso. A história de Deco e de Reis se entrelaça neste momento em que o Sr. Reis descobre que o Deco é então seu neto, né? Porque ele vai contando a história dele, esse Sr. Reis, e vai descobrindo que tem coisas em comum, fatos em comum entre a vida do Deco, neste povoado que é menos desenvolvido, e o povoado dele, que é o povoado de Pissinguaba. E o Sr. Reis vai, então, envelhecendo, ele tinha lá mais de 60 ou 80 anos, e vai indo até os 100 e poucos anos. Enquanto isso, nós vamos acompanhando também o desenvolvimento e crescimento de Deco, que no começo era um simples menino, pobre, de pés descalços, e que tem um grande sonho. Do mar, o sonho de se tornar um grande pescador. Mas para alcançar esse grande sonho de pescador, ele teve muitas dificuldades e percalços. Então a gente tem no começo do livro um Deco que era por vezes infantil, que não sabia falar direito. Ele tinha um sonho de trabalhar embarcado, ou seja, de pescar em um barco, e ele vai alcançando, só que é negado a ele, né, este cargo de trabalhar no barco no começo, mas as oportunidades vão surgindo ao longo do seu caminho, até que num dado momento da história, ele alcança este sucesso preterido por ele, né? Ele tem, sim, um sucesso, uma grandiosidade econômica, cresce muito. Ao final do livro, ele tem aí aproximadamente 3 barcos que ele cuida e que ele é dono do negócio próprio mesmo. Antes ele trabalhava só como empregado e ele vai ganhando respeito. E aí, ao final do livro, ele já é um empreendedor de muito sucesso. Só que lembram vocês que eu falei que tinha a Maria, que ele conheceu no povoado de Pissinguaba? Maria, esta menina que ele conheceu ainda jovem, acaba se tornando uma pessoa muito importante na vida de Deco, né?
Nós temos uma Maria que, quando é jovem, ela é repleta de muitos sonhos, ela estuda, quer ser uma grande professora e assistente de professora. E torna-se noiva de Deco, né? Deco a pede em casamento ao longo do livro. Só que o final da Maria não é muito não é feliz. Ele é triste e eu acredito que seja talvez a realidade da geração de mulheres anteriores à minha, que tenham talvez algumas, Maria foi uma delas, teve acesso ao estudo, mas não pôde realizar o seu sonho profissional de dar o seu trabalho para a sociedade ou contribuir, porque nós temos um Deco que tem um lado melancólico, também amoroso, mas tem um lado também da figura masculina. E aí eu já estou dando as minhas impressões, ok? Não contando somente da história, mas dando as minhas impressões, que é a figura do Deco masculina em que proíbe a Maria de seguir a carreira de professora, né? Nós temos aí uma Maria que, quanto tantas outras Marias no decorrer desse Brasilzão aí, foi tentar realizar o seu sonho e não conseguiu, porque foi ali a masculinidade de algum marido ou de uma figura masculina ou paterna não deixou com que ela continuasse o seu sonho. Então, ao final dessa história, não temos uma realidade muito feliz, mas temos uma realidade bem próxima ao que pode ter acontecido a várias e várias mulheres neste país, né? Chegando às impressões do livro, além da personagem Maria, quero colocar a vocês também que este eu considero aí um romance de formação, devido a mostrar o desenvolvimento do personagem Deco, desde os seus dias de infância, daquela dificuldade que ele tinha para comer e para sustentar a família, até ele se encontrar e se tornar um grande empresário, né? Então, até a vida adulta, que eu acredito que ele já tem aí em torno de uns 40 anos, mais ou menos, por uns cálculos aí doidos da minha cabeça, e que vai mostrando toda essa dificuldade, essa saga de um herói, né? Que tem aquela dificuldade, em alguns momentos uma renúncia, mas tem muito essa figura do masculino, sabe? Aquele masculino do século, do final do século passado, aquela figura masculina que era o chefe de família, que tipo, eu trabalho, né? E eu mando aqui na casa. Infelizmente, nós temos este Deco sendo representado ao final desta história. Ele tem este sucesso financeiro, porém não tem essa questão de que hoje nós temos da modernidade, né, da participação da figura masculina mais presente. Se é que me fiz clara aqui neste vídeo. Este é um ponto em que eu poderia ressaltar aqui, poderíamos ficar por horas e horas debatendo sobre essa questão. Outra impressão que eu senti na leitura deste livro, é que os personagens, eles não são muito, eles têm sim o Deco tem uma história, eu entendi que realmente a história é focada no Deco e no seu Reis, as figuras masculinas ali, e que realmente as figuras femininas, elas são ali quase que deixadas de lado como personagens secundários. Acredito que talvez a autora tenha feito isso para mostrar que as mulheres, ali naquele momento histórico, elas tinham mais um papel secundário mesmo, que era a questão de criação de filhos, preocupação ali com cuidados domésticos e do lar, pelo que eu entendi. Mas eu acredito que talvez ela poderia ter explorado, a autora poderia ter explorado melhor essas figuras femininas, né?
Mas como esse livro só tem pouco mais de 200 páginas, talvez tenha sido esse o objetivo, talvez uma continuidade, não sei, para não ficar muito extenso também, né? Porque tem essa questão também, é que eu gosto de histórias mais aprofundadas, né, que vão mais ali no cerne ali dos personagens. Mas acredito que talvez tenha sido um dos objetivos da autora de não aprofundar demais os personagens femininos nessa trama, né, neste livro do Mar, o Sonho. O título também não viria menos a calhar do que ser do Mar, o Sonho, porque era um sonho de quem? Dessas figuras masculinas, representadas pelo Sr. Deco e pelo Reis. O Sr. Reis é um personagem que ele funda este povoado de Pissinguaba, né? Uma figura importantíssima. Aí a gente tem a figura e a representatividade do homem negro na história do país. E é uma ficção, lógico, né? A autora deixa claro ali acho que no final do livro, no seu epílogo, em que as origens do povoado são de origem negra, e isso ela coloca muito bem, porque nós temos ali danças, alguns costumes, coisas que ele também não lembra da sua origem, o que é muito própria do povo brasileiro também, não saber as suas origens, né? Principalmente em quem tem esse cerne escravocrata, né? Que teve as suas raízes presas na escravidão, de não conhecer as suas origens, que é o caso do Sr. Reis, mas tem esse lado muito bonito também de trazer um personagem que representa bem este povoado de Pissinguaba, né? Outra coisa que eu quero colocar a vocês também é que lembrei o nome da praia de origem do Deco, é Camburi. Camburi é um povoado pesqueiro, né, litorâneo da cidade de São Sebastião, né? E Deco vai andando de Camburi até Pissinguaba, que fica em Ubatuba. E se você digitar aí no Google, você vai ver que são praias lindíssimas, né, e que fazem parte mesmo da raiz histórica e do litoral brasileiro. Lembrei, Camburi e Pissinguaba, né? Mas há também um ponto muito bom do livro, que é a escrita. É uma escrita muito fácil de ler, você não vai ter palavras rebuscadas, você não vai precisar recorrer ao dicionário, às vezes como acontece com alguns clássicos brasileiros ou não, que você tem que recorrer ao dicionário e ficar ali pesquisando para ver o que o cara está querendo dizer, né? Então é uma linguagem bem simples, como é a dos pescadores, acredito eu também. Um povo simples, é um povo que vive ali da pesca e que subsiste até hoje, né? Que tem a questão de vários povoados litorâneos ali. Se você visita o litoral de São Paulo, litoral norte, e aí vai mais para o litoral, às vezes mais para cima, ali você vê muitas vilas pesqueiras e praias muito bonitas, que o acesso é menor, hoje é muito turístico, né? Mas segundo a ficção histórica aqui, a gente tem essa questão econômica também de desenvolvimento desses povoados sendo construído, né? Que mais que nós poderíamos explorar aqui neste romance? Sim, nós temos uma personagem que eu falei para vocês, eu acho que eu me confundi. Agora, fazendo um adendo, uma correção aqui. Eu disse Maria, né? Deco não se casa com a Maria, com essa menina que ele conhece no povoado. Vou fazer um adendo aqui, que agora vem na minha mente, perdão. O Deco, ele se casa com Amália, que é uma outra menina, aquela lá do primeiro beijo do povoado do Camburi. Porque a Maria, ela também se forma professora, Deco fica noivo da Maria, desse povoado de Pissinguaba, mas Maria dá um pé na bunda do Deco, e o Deco retorna ao Camburi e volta a namorar e noivar a Amália,
que era a primeira menina, o primeiro amor do Deco, só que ela é apagada e não silenciada. Silenciada é um termo muito forte, mas impedida de realizar os seus sonhos aí de mulher, né? Vai ficar claro quando você ler o livro. Bom, eu gostei muito dessa leitura, achei uma leitura bem proveitosa. Eu gosto de ler literatura contemporânea brasileira. E fica aqui um outro adendo também, que é a questão da edição, né? A edição do livro, muito bem editado, por essa editora que eu não conhecia, que é a editora Labrador. Olha lá, tem até um símbolo de cachorro mesmo. Essa é uma editora que eu acredito que seja nova no mercado. A editora Labrador trabalha com autopublicação, ou seja, autores que são pouco conhecidos no país. E aí eu tenho curiosidade de conhecer outros livros da Marília, não só da Marília, mas de outros autores aí contemporâneos brasileiros, por que não, né? Essa história em si me foi muito boa, gostei muito da leitura, né? É uma boa porta de entrada para quem não está acostumado a ler e que ler com uma frequência alta, né? Quando a gente fala do BookTube, nós temos essa questão de leitura de frequência, mas se você não é acostumado a ler, este livro da Marília Passos pode ser uma boa porta de entrada para você, leitor, porque ela tem um linguajar muito fácil, simples. Acredito que talvez isso esteja presente nas outras obras, tenho muita curiosidade de conhecê-la, né? E estou apresentando aqui vocês também uma editora nova, que é a editora Labrador. Não estou ganhando nada com isso, nenhum merchan, mas que é um dos objetivos aqui do Em Busca de Sentido, que é sempre apresentar a vocês coisas diferentes, leituras diferentes, fora da caixinha, né? Quando eu falo fora da caixinha, é fora daqueles selos comerciais, fora dos best-sellers, não, também não os leia. Leio, mas o objetivo maior aqui do Em Busca de Sentido é apresentar a vocês coisas que não costumeiramente apareceriam por aqui, neste canal. Eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo resenha. Eu cometi alguns erros, acho que fui corrigindo ao longo do vídeo, porque eu não faço edição nos meus vídeos, os meus vídeos são muito poucos editados, sou eu mesma que ligo a câmera, monto, tem toda uma estrutura, e geralmente eu tô com a minha filha no meu colo, gravando, como é o meu caso agora. Estamos melhorando aos poucos o som e a imagem, isso é uma questão de tempo, não é mesmo? E recursos. E a minha conversa é sempre muito simples e singela. É uma leitora conversando de livros com outros leitores ao lado aí da tela e que me acompanham. Eu agradeço muito. Se você ficou até aqui, não deixa de se inscrever e me indicar livros também de literatura contemporânea, por que não de selos independentes, como é o caso da editora Labrador. Vou ficando por aqui, vou deixar o link aqui embaixo para que vocês conheçam o link da Amazon, né? E me indiquem aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar. Vai ser um prazer enorme a gente conversar por aqui. Um abraço e até de repente. Tchau, tchau.